Olá, irmãos. Parte 3 do vídeo sobre a maldição hereditária. Quero continuar falando sobre esse assunto para trazer uma clareza maior para os irmãos sobre essa questão. Antes de nós darmos início ao estudo, eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Irmãos, deixe o seu like. Também utilize a parte dos comentários para deixar sua opinião. Se você concorda, discorda, coloque o que você acha sobre esse assunto para que possamos debater e edificar a vida de outros, tá bom, meus queridos? Então, o intuito desses vídeos é edificar a sua vida e trazer um melhor entendimento para assuntos diversos da Escritura, ok? Então, é a parte 3 do vídeo sobre a maldição hereditária. Eu vou deixar esses vídeos numa playlist para ficar mais fácil também para os irmãos localizarem, ok? Essa playlist vai estar com o nome Maldição Hereditária, e aí eu vou colocando lá, porque posteriormente pode ser que surjam mais assuntos sobre esse, eu vou fazendo os vídeos e colocando ali, tá bom? Então vamos iniciar aí novamente no profeta Ezequiel. Eu quero usar o capítulo 18, verso 2, que diz assim, ó: Que tem de vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Embotar significa enfraquecer, sem vigor, ociosidade. Então, este era o sentido do provérbio. Os pais praticaram o ato e os filhos sofreram as consequências. E para compreendermos a profundidade dessa palavra, precisaremos recorrer a outro profeta, irmãos. E eu peço que você fique até o final do vídeo, porque é de total edificação para a sua vida. E eu quero deixar um detalhe: quando nós estivermos lendo Jeremias capítulo 31, do verso 1 ao 40, se atente a algumas palavras-chave que vão surgindo e principalmente se atentando, irmãos, que as promessas que foram ditas aqui por este profeta, reveladas por Deus, elas ainda não aconteceram, tá ok? Então precisa se atentar a isso, porque são promessas de um futuro, onde Deus está trazendo essa mensagem para o povo. E aqui ele fala não apenas do povo judeu, mas também fala sobre os gentios, tá ok, irmãos? Fala sobre os gentios também, para a igreja, tá ok? Então vamos lá. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com seus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E, entre eles, também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levareis. Guiá-lo-eis aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele.
hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto e júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converter-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. De veras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão em Judá e todas as cidades juntamente, também com os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisso despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão, olha aí, ó, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor,
que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Gua. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e de todos os campos, até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Então eu concluo aqui, irmãos, com a leitura desse texto que é maravilhoso. A nova aliança é totalmente suficiente para resgatar o homem do pecado original. Porém, o objetivo final acontecerá no retorno de Jesus, para de uma vez por todas aniquilar não somente o pecado, mas para nos livrar do poder da morte. Então esse texto, irmãos, de Jeremias é muito esclarecedor em relação a esse assunto, né? Veja que há uma promessa de restauração, meus queridos, para um futuro. E continuando aqui a leitura, olha, mas por ora devemos nos manter firmes e buscar as coisas do alto. Colossenses 3, do 1 ao 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, irmãos. Olha isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha aí, ó. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, meus irmãos, olha
que esses dois textos, meus queridos, eles nos traz a importância de caminharmos na palavra do Senhor para que nós não venhamos sofrer, né, com essa ação do pecado em nós, irmão, porque precisamos lutar. Apesar de estarmos neste corpo de pecado, quando nós praticarmos a palavra do Senhor, meu querido, minha querida irmã, você consegue resistir ao diabo, e isso já é suficiente para que você se torne livre. Meu querido, você não precisa ficar preso a regras, ficar preso a rituais, métodos, sabe, de doutrinas humanas. Olhe para a palavra, medite pela palavra do Senhor, e aí você vai ver que as coisas vão acontecendo. Você tem que ser perseverante, meu querido, ser forte, firme, convicto naquele que você aceitou um dia como o seu Salvador, tá ok? Então, meus irmãos, eu quero contribuir com a sua vida, com essa palavra, edificando a sua vida. Tá? Então eu vou deixar mais uma vez essa terceira parte lá na playlist e posteriormente eu acredito que nos próximos dias estarei postando algo mais para edificar e enriquecer o seu conhecimento sobre este assunto. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você que ficou até aqui neste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta palavra maravilhosa com mais irmãos, tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo em nome de Jesus.